Então, irmãos, no capítulo de número 1, versículo 21, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ou à igreja que estava em Filipos, eu quero ler um versículo para você, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outra versão ele diz: o morrer é lucro, mas a palavra tem o mesmo significado. Então, meus queridos, o Cristo, morrer para Cristo, ganhar por viver em Cristo. Será que ele estava falando de muito dinheiro? De cobrar altos cachês para cantar, para pregar? Será, irmãos? Dentro de uma prisão era difícil, né? O camarada pregar, ou cobrar para pregar, ou cobrar para cantar. Inclusive, uma certa vez ele estava com Silas e a Bíblia diz que eles cantavam um hino de louvor a Deus. Não pagaram os carcereiros, não pagaram as autoridades, mas os portões da prisão se abriram, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque havia poder na vida deles, poder do alto, poder de Deus, porque eram pessoas que não brincavam de buscar a presença do Senhor. E hoje estamos preocupados com muitas coisas e desapercebidos das coisas de Deus. E aqui Paulo faz uma declaração profunda sobre a sua própria vida. Será, irmãos, que eu e você podemos declarar como Paulo disse, viver é Cristo? Talvez não, né? Talvez a gente esteja tão enganchado com as coisas deste mundo que não dá para fazer esta declaração que Paulo fez. Ele não disse: para mim o viver é o dinheiro, é a fama, é a posição, é o prazer nas coisas deste mundo. Ele afirmou que sua própria vida tinha um único propósito. Oh, aleluia! Era Cristo. Ele vivia para Cristo, para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para orar por aqueles que ele havia deixado em diversos lugares na igreja que havia sido plantada por ele. Ele tinha prazer em buscar a presença de Jesus. E nós, como estamos nos dias atuais? Faça uma autoanálise. Não é peça uma autoajuda, não. Faça uma autoanálise. E veja se você tem condições de dizer o que disse Paulo. Propósito, ele tinha um propósito na vida. Ele não estava preocupado em adorar a autoridade, servir a autoridade. Ele não estava preocupado que alguém dissesse: não, vamos ali que Paulo vai pregar, ele é famoso, eu vou ouvi-lo. Não, ele tinha uma única preocupação: viver para Cristo, viver em Cristo. Não é só falar, não, é viver. Ele tinha essa preocupação de viver o que ele pregava. Por isso estamos refletindo aqui hoje sobre o que significa, na prática, viver para Cristo. E o que significa isso, irmão Miranda? O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer que ele tinha agora uma nova vida em Cristo Jesus a partir do momento da sua conversão. Eu gosto de ouvir o pastor Renato Torres, aí ele diz: olha, hoje nós temos dificuldade em orar e até ir para o ciclo de oração, mas quando Deus converteu Paulo, já mandou ele direto para o ciclo de oração, e
Deus não mandou ele para o ciclo de oração lotado, não. Era ele sozinho. Vai à rua chamada à direita. E lá ele dobrou os seus joelhos, sozinho, irmãos. Esperando o mensageiro de Deus que ia chegar para fazer a oração por ele, e ele abrir os olhos novamente. A partir do momento que Paulo confessou a Jesus, aceitou a Jesus como seu Salvador, e nós também devemos fazer a mesma coisa, ele não passou mais a se preocupar em agradar as autoridades. Viver para Cristo é ter uma nova vida. Ele vivia para agradar as autoridades, para fazer aquilo que elevava o seu ego, mas a partir de agora, da sua conversão, ele se esvaziou do seu eu para adorar e viver somente para Cristo. Gálatas 2:20, ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. E olha que ele não estava numa cruz crucificado, não. A crucificação que ele estava falando aqui era sobre a mortificação do pecado na sua vida. Ele estava dizendo agora, o que Cristo faz eu faço, para onde Ele me manda eu vou, porque agora eu estou crucificado com Ele. A minha carne já está morta, eu vivo para a alegria dEle. E ele vai continuar dizendo, e vivo, olha aí, irmãos, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa isso, irmão Miranda? Significa morrer para o pecado, louvado seja o nome de Jesus, e nascer de novo espiritualmente. Ele podia até viver anteriormente uma certa espiritualidade, porque era um homem inteligente, estudado, aos pés do melhor professor da época, Gamaliel. Mas a partir daquele momento agora, as coisas mudaram. A espiritualidade se volta de uma forma sobrenatural, como ele nunca tinha visto e nem sentido antes. Viver para Cristo é permitir que Cristo governe nossas vidas, as nossas decisões, que possamos seguir verdadeiramente por onde Ele manda, o caminho que Ele quer que nós sigamos. Será que temos feito isso, irmãos? O viver para Cristo não começa com vestes bonitas, terno de melhor qualidade, gravata bonita, sapato bonito, não. Começa com a transformação interior. Eu preciso ser transformado de dentro para fora. Tem que sair de mim a exaltação, a soberba, a prepotência. Eu tenho que mudar de caráter ou moldar-me a Cristo Jesus, que foi quem me chamou, quem me acolheu. Por isso que ele vai dizer, o viver para Cristo é obedecer, não agora a minha vontade, mas a vontade de Cristo. E Jesus deixou claro que quem o ama obedece. João 14,15, ele vai dizer assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. Obedecer, irmãos, mesmo quando é difícil tomar a decisão para obedecer a Deus, é melhor agradar a Deus do que agradar o mundo. Perdoar. Quando você é machucado, irmão Miranda, não foi com você, eu sei. Mas precisamos ter dentro de nós o perdão para oferecer na hora que nós somos machucados, magoados, maltratados, escrachados, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viver para Cristo
é permanecer fiel em meio às tentações. Ah, mas eu precisava tanto. Eu fui tentado, eu precisava tanto daquele. É uma bênção, irmão, aquilo. Não, irmãos. É maldição, saia fora, se afaste, saia de perto, seja fiel a Ele. Você está sendo tentado, mas precisamos ser fiéis a Ele. Por isso que precisamos buscar a presença dEle para nos encher do Seu Espírito Santo. Viver para Cristo não é apenas falar, é praticar, irmãos, a vontade de Deus na nossa vida. Viver para Cristo é produzir frutos dignos de arrependimento todos os dias da nossa vida. Quem vive para Cristo não vai demonstrar isso só no falar, não, irmãos. É nas atitudes, é naquilo que faz. Eu estou mostrando que eu não vivo mais a vida que eu quero, mas Cristo vive em mim. Eu agora sou comandado por Ele, sou mandado por Ele. João 15:5 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. O ramo tem que ser comandado pelo tronco. O tronco é Cristo, é a cabeça que vai fazer com que nós possamos ter a direção certa, a direção correta em tudo que vamos fazer todos os dias das nossas vidas. Quando permanecemos nele, Ele nos dá a direção correta, Ele nos livra da tentação, porque estamos sendo fiéis à Sua palavra e estamos vivendo para agradar a Ele. Estamos produzindo frutos espirituais que agradam a Deus, irmão, será? É uma autoanálise que precisamos fazer todos os dias. Será que nós estamos sendo verdadeiramente luz do mundo? Ou será que só estamos falando que somos a luz do mundo? Hoje estamos vivendo num mundo de influenciadores. Toda hora a gente vê um influenciador de redes sociais, milhões e milhões de seguidores. Mas são pessoas, irmãos, que quase todos os dias a gente vê a notícia. Um influenciador novo, 24 anos, 20 anos, 19 anos, morreu, se suicidou. Por quê? Porque há um vazio, mesmo tendo milhões e milhões de seguidores, permanece o vazio no seu coração, na sua alma, porque só quem pode preencher esse vazio é Cristo Jesus. E Paulo aqui, ele estava preenchido, o vazio do seu coração estava preenchido, ele não sentia falta de nada. Precisamos influenciar, não como está lá aqueles influenciadores nas redes sociais. Não, irmãos. Eles são carentes de Deus. Eles precisam de Deus. Eles precisam de alguém que leve uma palavra de Deus para que tão cedo não vão embora desta vida sem a presença de Deus na vida deles. Precisamos influenciar, mostrando que nós produzimos frutos dignos de arrependimento, influenciar pessoas para levá-las ao reino de Deus, a praticar a justiça de Deus nas suas vidas. Por quê, irmão Miranda? Porque uma vida com Cristo, as pessoas vão olhar e vão dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Irmãos, não queiramos ser conhecidos como homens e mulheres, mas sim como homem e mulher de Deus, que pode orar por alguém e os sinais que o Senhor disse que iam seguir a nós, verdadeiramente seguirão a nós que estamos crendo nele. Viver para Cristo é ter esperança, esperança eterna. Não é a esperança que o mundo diz que é a última que morre, não. E Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo
Mas ele complementa o versículo dizendo, e o morrer é ganho. Aqui ele estava falando de esperança, é perder para ganhar. Ah, eu perdi tudo, eu também perdi. Ah, eu perdi o que era melhor para mim nesta vida, eu também perdi. Mas eu ganhei o melhor, a esperança de ir morar com Cristo na glória, de obter a salvação eterna. Paulo estava dizendo aqui, se eu morrer hoje eu ganhei. Se eu morrer hoje eu estou feliz, eu estou tranquilo, porque eu vou morar com Cristo na eternidade. Essa tem que ser a nossa esperança. Quem vive para Cristo não teme a morte. Quem vive para Cristo não se desespera com as lutas. Quem vive para Cristo sabe que existe uma recompensa eterna, a esperança de ir morar no céu. Oh, aleluia! Viver para Cristo é ter uma vida transformada, transbordante, obedecer a sua palavra, produzir frutos, caminhar com esperança no passo do gado, todo dia vendo as coisas acontecerem e dizendo, é Ele, é a mão dEle, Ele está voltando, eu estou com Ele. Hoje Deus nos chama a sair de uma vida comum para uma vida com propósito, uma vida de esperança, que possamos declarar como Paulo declarou. Oh, glória a Deus! Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque a esperança está dentro de mim e eu tenho certeza que se Ele voltar agora, ou que se eu morrer agora, eu irei triunfar com Cristo na glória, em o nome de Jesus, porque eu não estou só. Ele está comigo e é Cristo quem me fortalece para a glória do nome de Jesus. Amém.